E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Vamos para mais uma aula de matemática. A aula essa que é destinada a todos os terceiros anos da Escola Ubirajara. O assunto que eu trouxe hoje para vocês é análise combinatória, certo? Análise combinatória é a área da matemática responsável por estudar métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem. Então nós vamos estudar aí alguns métodos, certo? E técnicas que vão nos permitir resolver problemas relacionados à contagem. E o primeiro assunto que eu costumo trazer dentro da análise combinatória é o fatorial de um número, certo? Ele vai ter essa cara aqui. Vai ser um número, que eu representei aqui pela letra N, acompanhado desse sinal aqui de exclamação. Por exemplo, esse 6 acompanhado do sinal de exclamação, a gente lê 6 fatorial. O 5 acompanhado desse sinal de exclamação, a gente lê 5 fatorial. Esse de baixo 4 fatorial, esse aqui é 7 fatorial, esse é 0 fatorial, esse é 1 fatorial, certo? Mas como é que a gente resolve esses fatoriais? Por exemplo, 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você fizer essa multiplicação, você vai chegar no valor de 720, beleza? 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando esses valores, você vai chegar aí a 120. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando esses valores, você vai chegar no resultado igual a 24, certo? Pode aparecer para você o 0 fatorial. 0 fatorial é 1. E pode aparecer para você também o 1 fatorial, que vale 1, beleza? E mais um exemplo aqui para encerrar, ó. 7 fatorial é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você multiplicar esses valores, vai encontrar 5.040 como resultado, beleza? Pode aparecer para vocês alguns probleminhas desse tipo, ó. 5 fatorial sobre 3 fatorial. Aí você resolveria da seguinte maneira, né? Você iria logo fazer assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? E embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. Contudo, você teve uma trabalheira grande aí, porque teve que abrir o 5 inteiro e o 3 inteiro. Vou mostrar já já uma forma de reduzir isso daí. Mas antes vamos calcular aqui, ó. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, e 120 vezes 1, né? 120. Então, aqui em cima dá 120. 5 fatorial é 120. 3 fatorial. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então fica 120 dividido para 6, que é igual a 20. Beleza, o resultado está correto. Mas você poderia ter feito isso de forma bem mais rápida. Como? Vou apagar aqui e vou mostrar para vocês como resolver isso de forma um pouco mais rápida. Nesse exemplo, você não vai perceber tanto a rapidez, mas no exemplo posterior que eu vou dar para vocês, vocês vão perceber. Olha só, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o de cima até chegar no de baixo. Olha como é que fica. Ó. 5 vezes 4 vezes 3. Aí você para aqui. Não abre mais. Certo? Não faz 3 vezes 2 vezes 1. Não abre mais. Deixa no 3. Por que eu deixei no 3? Ó? Porque embaixo tem um 3. Então tu corta o de baixo com o de cima e fica 5 vezes 4 que dá 20. Certo? Olha nesse exemplo aqui como você poupa bastante tempo. Aqui você ia ter que colocar 10, 9, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tudo se multiplicando. E embaixo do 8 até chegar a 1 também. Para você não precisar fazer isso, basta abrir o de cima até chegar no de baixo. Ó, 10 vezes 9 vezes 8. Para aqui. E embaixo o 8 também. Aí corta esse com esse. E 10 vezes 9 dá 90. Certo? Olha como saiu bem mais rápido. Se você fosse fazer que nem eu fiz no primeiro exemplo, que é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, até chegar em 1, aí depois tem que fazer o de baixo também, que é 8 vezes 7, vezes 6. Se fosse fazer tudo isso, ia demorar bastante. Como a gente simplificou, né, cortando em cima e embaixo, nós chegamos ao resultado de forma mais rápida. Beleza? Vamos falar agora de princípio fundamental da contagem, que é conhecido como PFC. É uma técnica para calcularmos de quantas maneiras decisões podem combinar-se. Por exemplo, imagine que eu vou sair de casa e tenho à disposição 2 calças, 3 blusas e 4 chapéus. De quantas maneiras eu posso sair? Eu posso simplesmente
ir de calça preta, blusa verde e esse segundo chapéu aqui. Mas eu também posso ir de calça branca, blusa amarela e esse último chapéu, certo? Já é outra possibilidade. Vai haver muitas possibilidades aqui, certo? E para agilizar isso, basta você multiplicar as possibilidades. Olha só, tu tem duas calças, multiplica pela quantidade de blusa, que é 3, e multiplica pela quantidade de chapéus que você tem à disposição, que é 4. Então vai ficar 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4, 24. Então tu tem aí, ó, 24, certo? 24 possibilidades de sair de casa com essas opções, beleza? Próximo exemplo. Ao entrar em um cinema, 6 amigos encontram uma fila de 6 poltronas livres. Determine de quantas maneiras diferentes eles podem ocupar essas poltronas. Então vamos lá. Tu tem lá as 6 poltronas, certo? 6 poltronas. E você foi ao cinema, certo? Você foi ao cinema com 6 amigos, ok? Então vai ficar da seguinte maneira. Essa primeira poltrona, vamos supor que essa primeira poltrona ela vai poder receber um dos 6 amigos, certo? Porque vão estar todas vazias, né? Então a primeira pode receber um dos 6. Só que um vai sentar lá de fato, certo? Para a segunda poltrona vai ficar apenas 5 amigos, um dos 5 amigos. Por quê? Porque o primeiro já sentou aqui na frente, então só vai sobrar 5 para sentar na segunda. E assim sucessivamente. Para essa vai sobrar 4, para essa 3, para essa 2, para essa 1. Aí o que é que você faz? A mesma coisa que nós fizemos aqui no primeiro exemplo. É multiplicar esses valores. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3 dá 360, 360 vezes 2 dá 720 e 720 vezes 1 dá 720. Então 720 aí, galera, é a nossa resposta. Beleza? Então tem 720 maneiras diferentes deles ocuparem essas poltronas. Nesse segundo exemplo, ele pergunta de quantas maneiras posso organizar 5 livros em uma prateleira. Beleza? Então, igual ao exemplo anterior, vai ficar da seguinte maneira. Tu tem 5 livros para colocar como primeiro livro, certo? Só que quando tu for colocar o segundo livro, tu não tem mais 5, só tem 4 opções, porque o primeiro tu já colocou aqui na frente, certo? Então, continuando, né, sucessivamente, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando esses valores, vai dar 120, certo? Maneiras de organizar esses 5 livros aí em uma prateleira, beleza? Vamos dar continuidade com mais exemplos. Quantas senhas de 3 dígitos posso formar com os números 1, 2, 3, 4 e 5 sem repetir? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma senha, certo? Para criar. Essa senha ela vai ter 3 dígitos, ok? Para o primeiro dígito, eu posso escolher 1, 2, 5 números. Então, vai ter 5 números para colocar aqui na frente, certo? Como eu não posso repetir número, eu não tenho 5 possibilidades para esse segundo número aqui. Eu tenho apenas 4 possibilidades, porque um dos números já vai estar aqui na frente. E como não pode repetir número, certo? Para essa última vaga, eu tenho apenas 3 números, porque um eu já vou ter colocado aqui e o outro aqui. E como são 5 números, né, eu vou ter colocado um aqui e outro aqui, só vai sobrar 3 possibilidades de números para esse terceiro dígito da senha. Beleza? Então fica 5, 4, 3. 5 vezes 4 dá 20. E 20 vezes 3 dá 60. Então tu tem 60 possibilidades de senhas, certo? Para colocar aí. Beleza? Isso sem repetir, ok? Nesse exemplo 2, ó, quantos números de 3 algarismos posso formar com os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Vamos lá. Tome cuidado porque aqui aparece o 0. E ele não pode ser colocado aqui nessa primeira vaga. Por quê? Imagine que tu coloca 0, 2, 5. Esse daqui não é um número de 3 algarismos. É um número apenas de 2, porque aqui é 25, porque esse 0 da frente não conta. Certo? Mas se fosse assim, ó, 2, 5, 0. Aí beleza, aqui é um número de 3 algarismos, que é 250. Então a única coisa que você não pode fazer é colocar o 0 na frente. Então tirando o 0, ó, tu tem aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de números para cá para frente. Ó. Então tem 5. Lembrando que é porque não pode o 0 aqui na frente. Já nessa segunda casa, tu também vai ter 5 possibilidades. Mas espera aí, por que vai ter 5 possibilidades na primeira e na segunda casa? Nessa primeira, tu vai ter 5 possibilidades porque o 0 não pode. Então sobra 5 números. Então o 0 não pode, sobra 5 números. Vamos supor que o primeiro número que tu usou aqui foi 1, certo? Nessa primeira casa foi 1. Para essa segunda casa aqui, tu já pode colocar o 0, mas tu não vai poder colocar 1 porque tu já usou nessa primeira. Então fica o 0 mais esses 4 números, que dá 5 números. Novamente, vamos supor que o número que tu usou aqui na frente foi o 3, certo? Então, aqui vai ter 5 possibilidades, porque tu já pode usar o 0, né? E ainda pode usar os outros que não sejam o 3, porque não pode repetir, né? Então, tu tem 5 possibilidades, beleza? Toma cuidado quando aparecer o 0, porque o 0 não pode ficar na frente. Já para essa última casa, tu só vai ter 4 possibilidades, ó, porque tu vai ter usado, por exemplo, vamos supor que tu usou o 3 na primeira casa, usou o 2 na segunda casa, então vai ficar, ó, 4 números para tu colocar aqui no final, beleza? Lembrando, não pode usar o 0 na frente, por isso que fica nesse formato aqui. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 dá 100 possibilidades de formar esses números aí com 3 algarismos, beleza? Nesse terceiro exemplo aqui, ó, de quantas maneiras posso distribuir 2 prêmios iguais para 4 competidores? Então vamos lá, tem 2 prêmios, certo? Então vai ter possibilidade de um dos 4 ganhar esse prêmio aqui, certo? Quando um deles ganhar esse primeiro prêmio, vai sobrar só 3 para disputar esse segundo prêmio. Então, 3 vezes 4 dá 12. Então, tu vai ter aí 12 maneiras de distribuir esses 2 prêmios que são iguais para esses 4 competidores. Beleza? Próximo exemplo. De quantas maneiras posso formar um prato se tenho à disposição 3 tipos de macarrão e 2 tipos de molho? A mesma coisa daquela da roupa, né? Multiplica as possibilidades. 3 tipos de macarrão e 2 tipos de arroz. Certo? 3 vezes 2 dá 6. Então, tu vai ter aí 6 possibilidades de montar o teu prato. Ok? Vamos falar agora de permutação. Permutar, galera, significa trocar os elementos, certo? Que formam um todo para obter uma nova configuração. Como assim? Imagina que você tem, certo, uma fila de 4 pessoas, certo? Você pode organizar essa fila de várias maneiras. Isso é permutar, né? Você vai trocar as pessoas de local, certo? Para obter uma nova fila, ok? Uma nova ordem na fila. Então, de quantas maneiras tu pode organizar uma fila com 4 pessoas? Quando a gente fala de permutação, eu vou iniciar aqui falando de permutação simples. Ela vai ter essa cara aqui, ó, P de N, certo? P de N é igual a N fatorial. Como assim? Vamos aqui, por exemplo, vai ficar bem simples de entender. Quantas pessoas tu tem aqui? 4. Então, nós vamos usar o P de 4. Olha só aqui, é P de N, aí fica N fatorial. Então, é P de 4, então fica 4 fatorial. E quanto é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto é 4 fatorial? 4 vezes 3? 12. 12 vezes 2? 24. 24 vezes 1? 24. Então, tu vai ter 24 maneiras de organizar essas 4 pessoas em uma fila. Beleza? Próximo exemplo. P de 5, ó, nesse caso. Ó. Por quê? Ó? De quantas maneiras 5 amigos podem se sentar em 5 cadeiras vazias? Então, vai ser o P de 5, que vai ser 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? E, como você sabe, né, ó, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1 é igual a 120 maneiras aí deles se sentarem nessas cadeiras vazias, certo? Repare que esse exemplo é semelhante àquele dos 6 amigos, né? 6 amigos que querem sentar em 6 poltronas. Dá para resolver aquele exemplo usando permutação simples? Daria. Bastava usar o P de 6, que é 6 fatorial,
certo? Aí você resolveria aquele problema das poltronas onde tem 6 amigos para sentar, certo? Então, tem questões que dá para resolver tanto por permutação simples, como aquele princípio fundamental da contagem que a gente aprendeu. Beleza? Próximo exemplo. Quantos anagramas posso formar com a palavra mel? O que é anagrama? Galera, anagrama é você pegar uma palavra, trocar as letras de ordem para formar uma nova palavra. Essa palavra não precisa ter sentido. Como, por exemplo, meu apelido ele é Ale, certo? Eu não vou botar o acento, deixar Ale. Mas eu posso formar outra palavra. Ó. Lea, eu posso formar Ael, eu posso formar aqui Lai. Vamos ver outra aqui, eu posso formar ela, né? E posso formar Eal, beleza? Então tá aí. Tem 6 possibilidades de formar anagramas aí com o meu apelido. Beleza? Então, isso que é anagrama. Não, a palavra não precisa ter sentido, certo? Basta que você troque as letras de lugar. Aqui no caso da palavra mel, como é que você vai fazer? Para não precisar sair copiando tudo, que nem eu fiz com o exemplo do meu apelido. Você pode simplesmente usar P de 3, que é igual a 3 fatorial, porque tem 3 letras aqui, né? E 3 vezes 2 vezes 1 vai resultar em 6. Então tem 6 possibilidades. No meu nome também é 3, né? Ó. Por isso que ficou P de 3, que é 3 fatorial. Quanto é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Beleza? Por isso que apareceu ali 6 possibilidades. Próximo exemplo. Quantos anagramas posso formar com a palavra prova, de forma que se tem uma vogal na frente? Então vamos lá. A palavra prova ela tem 5 letras, certo? Mas eu quero que tenha uma vogal na frente. Vamos supor que a vogal que eu vou escolher para ficar na frente é a letra O. Deixa eu botar aqui, vogal O. Se eu fixar a vogal O na frente, olha só, vai sobrar 4 letras. Então, eu vou permutar essas 4. Então, vai ficar P de 4, que é igual a 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Isso vai me dar o resultado de 24. Beleza? Só que eu simplesmente selecionei a vogal O. Eu poderia ter selecionado a vogal A, certo? Que também tem aqui, ó. Eu posso simplesmente fixar a vogal A e permutar as outras 4. Aí vai ficar o A na frente, né, da palavra prova, né, bota o A lá na frente e fica trocando as outras palavras. Fazendo isso, só vai sobrar 4 letras, né, e vai ser a mesma coisa do de cima, que é 4 fatorial, e nós já sabemos que 4 fatorial é igual a 24. Então, com a vogal O na frente, tem 24 possibilidades. E com a vogal A na frente, tem mais 24. Totalizando aí, ó, 24 mais 24 possibilidades com a vogal A na frente, vai ficar 48, né, anagramas possíveis com a palavra prova, onde tem uma vogal na frente. Beleza? Permutação com elementos repetidos. Aqui eu quero formar anagramas, só que você tem que reparar que agora nós temos aqui, ó, 2 letrinhas que se repetem. Então vai ficar da seguinte maneira. A palavra teto, certo? Ela tem 4 letras. Se nenhuma letra, na verdade, se repetisse, ia ficar P de 4, né? Que é 4 fatorial e assim vai. Só que tem uma letra que se repete 2 vezes. Então tu vai colocar aqui em cima, ó. Tem uma letra que se repete 2 vezes. Beleza? Vai ficar P de 4 com esse 2 aqui lá em cima. Certo? O que é que isso quer dizer pra gente? Quer dizer o seguinte. P de 4 é igual a 4 fatorial. Só que tem uma letra que se repete 2 vezes. Aí tu pega esse 2 e coloca aqui embaixo como fatorial também. Fica 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Aí faz aquela simplificaçãozinha que eu pedi para vocês, né? Que eu expliquei para vocês. Então faz aquela simplificaçãozinha que eu expliquei para vocês, que é 4 vezes 3 vezes 2. Para aqui, para poder cortar com de baixo. Ó. 4 vezes 3, 12. Então tem 12 anagramas com a palavra teto. Lembrando que teto tem 2 letras que se repetem. Por isso que tem um 2 aqui em cima. Beleza?
Nesse exemplo aqui, ó, eu quero formar anagramas com a palavra carreira. Só que carreira, o A se repete 2 vezes e o R se repete 3 vezes. Olha só como vai ficar, ó. P de, vamos ver quantas letras tem aqui, ó. 3, 6, 7, 8. É um P de 8. Só que tem 3 letras R's e tem duas vogais aí, né? A. Então, tu bota o 3 referente ao R e bota o 2 referente ao A. Beleza? Então, vai ficar o seguinte, ó. Em cima vai ficar 8 fatorial e embaixo as repetições, ó. 3 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza? Recapitulando aqui no primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, tu só tinha a letra T que se repetia. Por isso que em cima ficou 4, porque tem 4 letras, mas que se repetem 2. Aqui tu tem 8 letras, certo? Só que repete uma delas, que é o R, repete 3 vezes, e o outro repete 2 vezes. Então ficou 8 fatorial em cima e embaixo fica 3 fatorial vezes 2 fatorial. Como é que a gente resolve esse problema aí? Vamos lá. Eu vou abrir o 8 até chegar no 3. Vai ficar 8, 7, 6, 5, 4, 3. Então, cheguei lá, vou parar. Por que eu vou parar? Para cortar com esse aqui, ó. Aí vai ficar assim. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Certo? Só consegui cortar esse 3 aqui, certo? O 2 eu não cortei não, tá aqui quietinho. E 2 fatorial é 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 é 2, isso eu já sei. Agora eu vou ter que multiplicar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, certo? Só até 4. Se você fizer isso, você vai encontrar o valor de 6.000. Tá aqui, 6.720. Beleza? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Dá 6.720. Tu vai dividir isso aí, galera, por 2, né? Porque tem o 2 fatorial embaixo. E vai ficar 3.360 anagramas, certo? Possíveis para formar com a palavra carreira. Lembrando que tem 3 R's que se repete e 2 letras A aí que se repete também. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu!